Bom dia a todos. É um prazer estar falando com vocês nessa primeira live Zilvete Advogados. Eu queria primeiramente agradecer a todos os integrantes da Zilvete Advogados que estão trabalhando muito para manter as atividades do escritório, para manter os clientes atendidos e para gerar relações com parceiros e com redes de especialistas nas devidas áreas. Nós queremos também agradecer os nossos parceiros, nossos clientes, nossos amigos que estão aqui conosco neste dia. O que nós propomos na live é debater temas que estão acontecendo na atualidade e nós vamos procurar manter as lives semanalmente, periodicamente. Isso a gente ainda vai ver como isso vai funcionar, para também não encher os nossos clientes e parceiros com muita informação num momento único, e dividindo as informações e trabalhando melhor as informações com as pessoas que estão conosco. E, dessa forma, vamos ter o melhor de todos, ter a impressão de todos sobre o que está acontecendo. Nessas 50 minutos que nós temos hoje, nós vamos dividir em 3 partes, né? Nós vamos falar primeiro da questão tributária, depois da questão societária e contratual, e depois da questão civil e litigiosa. Tá? Então, nós estamos divididos hoje comigo, né, mediando e provocando os meus colegas, o Roberto Codorniz, a Marcela Cavallo e o Cauê Batista. Tá? Peço que a todos deixem os microfones desligados enquanto não houver uma intervenção, para a gente não ter ruído de comunicação, e sigam aí a linha de mediação, sempre pedindo para fazer uma pergunta, e a gente vai respondendo as perguntas tanto no chat quanto pessoalmente, tá? Não precisam esperar para intervir, podem intervir a qualquer momento, quando sentirem que é necessário, e a gente vai tratando de responder. Tá? O desafio é ter um debate, não é uma exposição específica, né? E cada um dos integrantes vai fazer apenas uma pequena colocação sobre o ponto de cada um, tá? Então, nós vamos começar aqui com uma preocupação que está nos jornais de hoje, está nos jornais praticamente das últimas semanas, que é a postergação do pagamento de tributos. Tá? Então, na área tributária, nós escolhemos este tema para hoje. A postergação sob o aspecto jurídico, sob o aspecto tributário e processual, e também sob o aspecto prático das obrigações que cada contribuinte tem que cumprir até o fim desta pandemia. Então, para tanto, a gente convocou o Roberto Codorniz, que é o nosso Head de Tax aqui no escritório, e que vai fazer uma pequena introdução neste momento. Roberto, é com você que a palavra. Bom, eu estava um pouquinho de dificuldade aqui só para tirar do mute, né? Bom, primeiramente, gostaria de desejar bom dia a todos, agradecer a todos que estão aqui. E, bom, esse tema com que eu queria apenas introduzir para vocês agora, é um tema, de fato, bastante tributária, né? E tem ouvido decisões judiciais a esse respeito. Mas, antes de tudo, é importante a gente delimitar quais são os tributos que até agora a gente teve uma postergação oficial por meio de atos normativos, leis, portarias, quais são os tributos que a gente não teve, né?
Então, de modo geral, a gente só teve postergação do vencimento do tributo, aqui eu estou falando da postergação do vencimento do tributo, para PIS, COFINS, contribuições previdenciárias, em algumas hipóteses, por exemplo, IOF crédito alíquota foi zerada, mas aí é uma outra coisa. De resto, os tributos federais, tais como IRPJ, CSLL, IPI, continuam, perante a lei, pelo menos, plenamente exigíveis nas datas de vencimento tradicionalmente concebidas, né? No mês seguinte, a ocorrência do fato gerador. O que tem acontecido, na verdade, essas duas situações suscitam, se a gente for pensar do ponto de vista prático, né, diversos problemas. A gente vai abordar esses problemas na sequência com o debate que a gente vai instaurar aqui. Por hora, é importante dizer que os tributos que estão sendo, que o prazo de vencimento, né, está sendo estendido por conta de medida judicial, nós temos hoje um cenário em que nós temos decisões apontando para vários sentidos diferentes. Então, nós temos hoje decisões desfavoráveis, alegando que para aqueles tributos que não houve a prorrogação oficial, IRPJ, CSLL, IPI, por exemplo, as decisões favoráveis são muito no sentido de que o contribuinte está pleiteando, no final das contas, é uma moratória. Moratória tributária disciplinada pelo CTN, hipótese de suspensão da exigibilidade, enfim, e que isso só poderia ser disciplinado por lei. Então, essas decisões têm se amparado muito na ideia de que eu só poderia, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo. Cabe a ele apenas atuar como legislador negativo no sentido de fazer um controle de constitucionalidade, controle de legalidade dos atos, mas não preencher a lacuna onde o próprio legislador não foi lá e instituiu uma lei para disciplinar justamente a moratória. Essas têm sido as decisões, essa orientação tem sido muito mais no sentido negativo. E também o contribuinte vem se apoiando na aplicação da Portaria 12 de 2020, no âmbito federal, portaria do Ministério da Fazenda. Essa portaria, ela permitia, só para relembrar o texto dela, ela permitia que, em caso de calamidade pública estadual, os prazos de vencimento dos tributos federais fossem automaticamente prorrogados por 3 meses. Só que essa portaria foi feita em 2012, pensada, e ela também pendia de uma regulamentação por parte da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Evidentemente pensada com um outro contexto, não com um contexto pandêmico como temos hoje em dia, num contexto de calamidade pública muito mais localizada no tempo e no espaço também, para alguns municípios específicos e tudo mais. Então, os contribuintes têm se amparado na aplicabilidade dessa portaria para buscar um provimento a seu favor. Em muitos dos casos, os juízes, para negarem as liminares, têm afastado essa portaria justamente por julgá-la inadequado ao contexto atual, pendente de regulamentação e não, portanto, auto-aplicável. Bom, por outro lado, temos várias decisões hoje em dia favoráveis também ao contribuinte. Isso tudo estou falando em sede de liminar de sentença. Não temos ainda uma decisão definitiva de segunda instância. Houve ontem, como eu vou falar daqui a pouquinho, uma decisão da presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas só para tributos estaduais e municipais, que suspendeu todas as liminares concedidas, mas apenas para esses tributos. Para os tributos federais, para todos os efeitos, nós só temos decisões definitivas em primeira instância. E essas decisões têm se amparado muito mais no caráter, digamos assim, de calamidade pública que se instaurou, a impossibilidade de que os próprios empresários têm na consecução dos seus negócios, que iria contra a livre iniciativa, contra a existência da própria empresa e que, portanto, colocaria em risco a existência dela se ela tivesse que pagar todos os tributos. Então, nós temos hoje, geralmente essas decisões tendem a reconhecer a aplicabilidade da Portaria 12 de 2020, julgando completamente preenchidos os requisitos para sua aplicação. Então, isso foi só para dar um panorama para todos os senhores de qual tem sido o panorama judicial dessa discussão. Agora, claro que a nossa proposta aqui é entrar nos aspectos práticos. Tanto para uma situação quanto para outra, nós teremos problemas futuros na hora de recolhermos
esses tributos que estão sendo, cujo vencimento está sendo postergado. Nós temos, como os senhores sabem, todas as obrigações, todos os tributos precisam ser declarados em DCTF. DCTF é um meio, é um instrumento pelo qual eu vou lá e confesso a minha dívida e, ao mesmo tempo, eu informo um pagamento. Só que a DCTF ela foi feita pensando em fatos geradores com vencimentos pré-determinados e tudo mais. E, ao mesmo tempo, nós temos também o programa gerador de DARF. O programa gerador de DARF, ele também ele tem um preenchimento, digamos assim, automático. Quando eu coloco o código da receita que eu quero recolher e o período de apuração, ele já me dá a data de vencimento automaticamente. Então, nesse contexto, em que nós temos esses sistemas que, de certo modo, já são parametrizados para esse tipo de cálculo da data de vencimento, inclusive para fins de cômputo de multa de mora, juros de mora e tudo mais, nós teríamos um problema nesse contexto. Tanto no cenário em que a própria lei postergou a data de vencimento dos pagamentos para daqui a 3 meses, né, no caso, PIS/COFINS, contribuições previdenciárias e tudo mais, quanto no caso em que essa postergação vier a ocorrer por meio judicial. Aliás, vai ser ainda pior quando ela tiver ocorrido via judicial, porque o que se espera num curto, médio prazo é que a Receita Federal venha a acertar os seus sistemas para aqueles casos em que a lei expressamente postergou a data de vencimento. No entanto, para aqueles casos em que você não tem uma permissão legislativa, em que a ordem vem do judiciário, a coisa vai se tornar um pouco mais complicada. Então, quando o contribuinte pagar, por exemplo, em julho, digamos assim, o débito de estimativa mensal de RPJ, que seria devido em abril, ele não vai conseguir fazer esse recolhimento em separado da estimativa do mês anterior, que já venceria em julho. Então, o que ele teria que fazer? Somar as duas estimativas? Pergunta que eu coloco. Os sistemas, considerando que a gente está tratando aqui de uma moratória, mesmo concedida judicialmente, e mesmo que não prevista em lei, o que vai contra o CDN, mas, enfim, a decisão que basta no final das contas é sempre do juiz, a gente vai ter um problema também, porque quando eu preencher no sistema DARF, referente ao período de apuração de abril, o sistema vai imputar como vencimento no mês seguinte, por exemplo, maio, e vai automaticamente calcular a multa de mora e juros de mora se o pagamento vier a ocorrer em julho. No entanto, se estivermos com uma decisão judicial, evidentemente, juros de mora e multa de mora não serão devidos, porque eu vou estar podendo usufruir de uma moratória. Então, são questões práticas que se colocam nesse contexto e que, enfim, provocam certos questionamentos. Muito bem. Então, o que a gente tem de orientação para os nossos ouvintes? Nós trabalhamos pelo contribuinte, né? Então, o que a gente aconselha é que o contribuinte procure uma orientação de um profissional que o atende na área contábil, fiscal, e de um advogado para defender os seus interesses. Você tem uma reação normal quando existe uma crise como essa de parar de pagar impostos, parar de pagar tributos. Esta reação, que tem sido manifestada por boa parte dos nossos clientes, ela é seguida de uma preocupação com diversos aspectos, como aqueles contribuintes que dependem de certidão negativa, aqueles contribuintes que precisam estar em dia para participar de um contrato privado, não só dos contratos públicos, e aqueles contribuintes que não estão acostumados com uma dívida fiscal, ou também aqueles contribuintes que já estão com dívidas fiscais parceladas. Então, o não pagamento, que é a reação majoritária dos contribuintes, gera uma série de consequências. Você propor uma ação judicial é uma medida de defesa dos contribuintes. Então, nós aconselhamos que os clientes proponham ações judiciais, não no sentido de ficar litigando por qualquer coisa, é que quando você litiga, como o Roberto explicou, você consegue uma decisão favorável, ainda que preliminar, você tem uma posição de vantagem, você sai na frente do fisco.
E em algum momento, que nós acreditamos, você vai ter uma regulamentação desta dificuldade apontada pelo Roberto no aspecto prático. Porque, naturalmente, como os sistemas são parametrizados, isso é um ponto bastante importante ressaltado pelo Roberto, ele não comporta esta medida de postergação judicial. Ainda não comporta. Isso deve ser regulamentado até por pressão dos tribunais. Certo? Então, é necessário que isto seja dito. E agora, até porque a gente está com o tempo curto, Roberto, a gente precisava falar do problema, vamos dizer, resultante de uma decisão, ao meu ver, equivocada do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, no dia de ontem, válida para os tributos estaduais, né? Válida para o ICMS por enquanto, mas que pode gerar um efeito, vamos dizer, colateral, ou um efeito repercutivo, né? Para as outras presidências de outros tribunais, ou mesmo a presidência desse tribunal em relação a outros tributos. Vamos lá, Roberto. Bom, exatamente, Fernando. Inclusive, ontem, eu e só um comentário a todos, depois que eu e o Fernando nós lemos a decisão, a gente ficou discutindo pelo telefone, e, enfim, criticando em vários aspectos dessa decisão. Enfim, só para contextualizar, a decisão saiu ontem, da presidência do TJ, uma decisão monocrática, em que basicamente o presidente do TJ ele fala assim, olha, está tendo muita liminar sendo concedida em várias direções, e eu vou aqui recebendo o pedido da PGE, no sentido de que a PGE queria que todas as liminares fossem suspensas para não prejudicar o erário público paulista. Ele decide acatar esse pedido e suspende todas as liminares que haviam sido concedidas favoravelmente ao contribuinte. As alegações deles são de 4 ordens diferentes, né? Então, o que ele alega é que, basicamente, haveria uma lesão à ordem pública. A ordem pública aqui entendida como uma ordem administrativa geral, ou seja, as funções do Estado não podem ser corretamente desempenhadas se o Estado não arrecada. Então, se você ficar postergando, se o Judiciário ficar postergando as datas de vencimento dos tributos, aqui no caso era o ICMS, indefinidamente, então a questão é que o Estado não vai ter os recursos necessários para desempenhar suas funções e, para, no limite, combater a Covid, né? Também alega outras razões, como a moratória depende de lei, a mesma argumentação que já vinha sendo seguida por vários juízes em decisões liminares para não concedê-las, uma espécie de periculum in mora inverso. Sei que é um linguajar um pouco técnico, mas geralmente o contribuinte alega isso para que seja concedido liminar. Ele fala, não, olha, na verdade é que se você não conceder isso imediatamente, se você não caçar as liminares, aí você tem um perigo de não conseguir combater com o Covid mesmo. Tem um argumento particularmente interessante nessa decisão, que ele fala que o ICMS ele é um tributo, digamos assim, sui generis, porque, não sui generis, mas particularmente no ICMS, quando as operações da empresa caem, automaticamente cai a apuração também. Então, de certo modo, não seria um risco tão grande assim para o contribuinte. Então, basicamente foram essas as decisões dessa decisão, e essas as razões de decidir dessa decisão são um pouco complicadas, né? Porque se a gente pensar, por um lado, o Estado tem muito maior capacidade de se endividar do que o contribuinte. Além disso, você tem muitos empregos em jogo, tal. Quando o presidente dá essa decisão para todas as liminares, ele desconsidera que, em muitos casos, como a gente já vinha vendo nas decisões que saíam, o contribuinte, por hora, por vezes fazia um esforço argumentativo enorme para demonstrar que, no caso dele, ele tinha muitos empregados, no caso dele, haveria um decréscimo substancial de receitas que justificaria a concessão da liminar. No caso dele, ele se comprometia, fez um termo de ajustamento de conduta para que não houvesse a perda, a redução de empregos, para que não fossem demitidas pessoas, geralmente pessoas de baixa renda. Ou seja, ele acaba jogando numa vala comum, digamos assim, casos
em que houve essa análise particular e casos em que não houve. Então, ela é bastante criticável por esses aspectos. Mas o fato é que, para os tributos estaduais, não vale mais essas liminares que os contribuintes haviam conseguido. É claro que essas liminares estão sendo proferidas em muito maior volume para tributos federais, por conta da portaria que eu comentei com os senhores, 12 de 2020. No entanto, para tributos federais, nós não temos ainda um pronunciamento desse calibre por parte dos presidentes dos tribunais regionais federais até o momento. Então, as liminares ainda valem, salvo se tiverem sido cassadas dentro do processo em que elas foram proferidas. Então, só para a gente orientar todos, a decisão do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo é, no nosso entender, errada, né? Ele não é o caso que ele está alegando de risco à ordem pública, porque você está fora deste risco no ambiente de discussão caso a caso, contribuinte a contribuinte. Não existe risco de perda de arrecadação e colocar os serviços essenciais em segundo plano. Então, essa é importante que se diga. A defesa do direito do contribuinte que está em jogo e ele pode agir isso. Então, ele alega, o presidente do tribunal alega que isso já foi discutido em precedentes no Supremo Tribunal Federal, e de fato foi, mas não para esta questão, e não nessa abrangência que foi dada. De todo modo, só para a gente encerrar, porque temos os outros temas, vou passar agora ao debate do aspecto societário. É importante que o contribuinte se posicione e recorra, mesmo com esta cassação particular das decisões dos tribunais. Então, vai cair provavelmente esta posição do presidente do TJ, a gente espera que sim, de modo que o contribuinte continue discutindo esse tema, continue recorrendo a esse tema, e também para não deixar de dar este recado, aqueles contribuintes que simplesmente pararam de pagar os tributos, que eles vejam como lidar com isso, principalmente aqueles que têm parcelamento, aqueles que têm certidão negativa, aqueles que têm que demonstrar uma regularidade fiscal. Então, isso vai ser um tema mais crítico nos próximos meses e vamos ter que recorrer ao judiciário, goste ou não goste, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Bom, encerrando esse bloco tributário, vamos passar para o bloco societário, com a participação de todos, sem dúvida nenhuma, mas antes eu queria ver se vocês têm alguma dúvida do ponto de vista tributário. Se alguém quer fazer alguma intervenção, se alguém tem aí alguma dúvida que goste, que queira expressar neste momento. Só lembrando, vocês podem ou habilitar o microfone e falar, ou vocês podem, inclusive, ter um recurso de raise hand na telinha de vocês. Vocês podem levantar a mão e daí a gente... Isso aí. Eu estou conseguindo desabilitar meu microfone numa boa. A Miriam fez uma questão aqui no chat. Ela perguntou se a liberação de compensação de IRCS com demais impostos federais. Então, Miriam, eu vi sua questão. Não pode. A legislação, o artigo 74 da 9430, veta a compensação de qualquer crédito líquido e certo da empresa com débitos de estimativas mensais de IRCS. No entanto, dá para discutir judicialmente essa limitação, sobretudo no contexto de Covid. No contexto de Covid, muitas teses que antes sofriam alguma resistência, elas passam a ter maior chance de êxito. Então, por exemplo, essa é uma delas. Essa é uma tese que, inclusive, a gente já tem no escritório e a gente ingressou para um cliente nosso, né, para poder superar essa trava legal que é injustificada. Enfim, ela foi introduzida em 2015, não existia antes isso, mas é totalmente questionável isso judicialmente, entre outras teses, inclusive parecidas, que é, por exemplo, a possibilidade de compensar débito de parcelamento em curso. Não pode, por expressa disposição legal, mas há possibilidade de questionamento judicial.
Muito bem, muito obrigado, Roberto. Muito obrigado pela tua exposição, sempre precisa e direta. Vamos passar agora para a questão societária, com a participação do Cauê Batista, nosso querido Head Corporate, que tem aí um problema nas mãos. Qual é o problema que a gente está trazendo aqui para o Cauê desenvolver? De uma hora para outra, as empresas ficaram sem dinheiro, sem recursos, e os sócios precisam, de alguma forma, reagir a esta situação. Muitas vezes, eles têm visões diferentes entre eles sobre como acolher os problemas, como enfrentar esses problemas e fazer frente à perda de recursos, perda de fluxo de caixa. O problema de fluxo de caixa é um problema geral que afeta a sociedade e em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, agora o Cauê vai fazer uma pequena introdução sobre esse problema crítico. Por favor, Cauê, vamos lá, vamos discutir esse tema, por favor. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos, todas. Espero que estejam todos se cuidando. Na parte societária, a gente teve algumas alterações com com o que está acontecendo da pandemia. Tirando o que o Fernando colocou, a gente tem alguns pontos mais específicos, que são o adiamento da realização da Assembleia Geral e da reunião de sócios que deliberem pela aprovação de contas. Então, esse prazo foi estendido até julho. A gente tem um adiamento também do prazo de mandato de administrador, dos diretores, todos eles até que o funcionamento das juntas possam ser retornados e as assembleias possam ser realizadas novamente. Do que o Fernando falou, que realmente a gente vai ter um problema com o fluxo de caixa, o que a gente está vendo mais a discussão no momento é sobre a retenção dos dividendos, em que os sócios discutiriam por não distribuir o lucro e aplicar esses valores dentro da empresa. É o que a gente está mais discutindo nesse momento, seja por considerar nesse momento, essa retenção. O Fernando, eu acho que consegue ajudar a gente mais para desenvolver esse assunto. Então, o que acontece? Então, vocês vão enfrentar nas empresas esta perda de fluxo de caixa e, claro, precisa haver um consenso não sempre encontrado que a empresa ou busque recursos dos sócios ou busque recursos de terceiros ou busque recursos em função do não pagamento das próprias obrigações. Então, aí começa a haver um debate entre os sócios. Primeiro, eles querem ter acesso ao lucro. A postergação da distribuição de lucro não sempre é consensual, né? Porque os sócios têm as suas necessidades, uns mais, outros menos, mas quando eles têm esta demanda pela frente, há uma discussão muito grande. Em sociedades que você tem paridade da participação societária, ou seja, você não tem consenso, você vai ter que olhar o contrato e muitas vezes o contrato remete a uma discussão em fase arbitral ou uma discussão em fase na área judicial. Quando isso acontece, você vai ter uma série de senões, principalmente no momento de crise. Você vai ter que resolver o problema eminente, que é vetar a distribuição de lucros. Você agir desta maneira, fatalmente vai acabar numa disputa judicial. Mas a questão é, você, sócio administrador, pode vetar a distribuição de lucros? Essa é uma pergunta que eu já queria ver se o Cauê me ajuda a discutir. Sim, a gente pode, o sócio ele pode deliberar por ficar com o lucro dentro da empresa, principalmente por causa do momento. Então, a justificativa está posta. Existe tudo o que a gente precisa
os sócios vão precisar deliberar, realmente vai precisar de um consenso da maior parte dos sócios, mas caso isso não ocorra, é possível que, com a justificativa deste momento que estamos passando, a necessidade da aplicação desse dinheiro na empresa para que ela continue a rodar seja maior do que a necessidade de distribuir os lucros para os sócios. Então, apesar de, num primeiro momento, é claro que é uma parte mais negocial dentro da própria empresa que os sócios discutam isso. Se isso for levado para qualquer outra instância, seja judicial ou arbitrária, como você informou, aí é algo que o sócio que deliberou pela manutenção do lucro dentro da empresa vai conseguir provar que a necessidade da aplicação desse valor. Porque o motivo está posto, né? A gente está vendo aí que a maioria das empresas, nesse momento, vão passar por dificuldades sem precedentes, que nem a minha geração, nem 2 gerações para trás provavelmente viram. Então, o excesso de mandatos, para a gente então ir direcionando, você tem discussões, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, das ações com excesso praticadas pelos administradores. Os sócios administradores precisam ter um posicionamento imediato, e eles respondem por isso. Neste momento, o que é possível ser dito é: os sócios administradores têm que agir diante da urgência, e esta urgência extrapola os direitos que eles têm, né? Então, que a gente chama de ultra vires, é uma terminologia jurídica, mas ao extrapolar os direitos que eles têm, eles respondem pessoalmente por este excesso. A crítica é: se eu vou agir com poderes extremos, a situação que eu me encontro, ou que o país se encontra em termos de pandemia, justificam estas medidas sempre que tais medidas sejam feitas para acudir à sobrevivência da sociedade. Então, a teoria societária permite que você atue no limite da tua competência. Se você extrapolar, você responde pessoalmente. Mas quando você tem por objetivo a manutenção da atividade produtiva, a manutenção dos empregados, a manutenção do caixa, né? Você vê, nesse momento que você vive, você tem que pensar, como muitos economistas estão dizendo, e administradores de empresas, tem que pensar caixa, caixa, caixa e caixa, ou seja, você não pode pensar em outra coisa além de caixa. Então, veja, quando você pensa em caixa, você deixa de lado a distribuição de lucros, você deixa de lado investimentos da sociedade, você deixa de lado outras obrigações que podem gerar responsabilidade da sociedade, como a gente acabou de falar de pagamento de tributos. Então, se você deixa de pagar tributos, você tomou uma medida que não é da sua competência como sócio administrador. Né? Muitos clientes falam: não, já não estou pagando tributo a partir de hoje. Então, amanhã, algum sócio pode dizer: escuta, quem te deu ordem de não pagar tributos? Você, ao não pagar tributos, principalmente tributos que geram responsabilidade pessoal, você agiu com excesso de poderes. Então, você pode até ser destituído da administração ou até ser destituído da sociedade, ou ser excluído da sociedade. Então, esta é a questão que o Cauê está enfrentando neste momento e que vai parar na mesa da Marcela, que vai falar daqui a pouquinho. Então, nós precisamos pensar como contornar isso. Dentro destas medidas, os sócios administradores, principalmente, têm uma urgência de atuação e tem uma necessidade de registro destas medidas. Registro, inclusive, em ata e, eventualmente, em ata notarial. E aí eu queria ouvir de novo a expertise do Cauê nesse sentido. Nesse momento, a gente pode se voltar para os instrumentos que a lei societária já dispõe, que é a ata de reunião de sócios. Como a gente precisa de urgência, apesar da ata ainda não, a maioria das juntas comerciais estarem fechadas, a gente pode colocar essas decisões numa ata
que após a abertura das juntas comerciais, essa ata pode ser registrada e ela vai ter a validade a partir da data em que ela foi realizada. Então, a gente vai poder, os sócios administradores, como você disse, tem que ter urgência nesse momento, eles vão ter que tomar decisões difíceis agora, principalmente porque a necessidade é garantir a continuidade da empresa, e não adianta nesse momento você distribuir lucros ou pagar todos os tributos se a consequência disso for após esse momento de pandemia, a empresa ter um problema maior do que ela poderia lidar. Então, nesse momento, fazer uma reunião entre os sócios, reduzir tudo lá dentro do documento, do que deve ser feito, quais são as medidas que vão ser tomadas, pegar as assinaturas, aguardar a junta comercial reabrir e protocolar esse documento para que ele depois tenha validade a partir da data em que ele foi realizado. Então, esse é o ponto, né? Então, veja, assim, aos nossos ouvintes, vocês têm diante de vocês medidas drásticas a serem tomadas, né? Então, é o não pagamento de terceiros, não pagamento de empréstimos, não pagamento de, às vezes, de obrigações de empregados, não pagamento de aluguel, que agora a gente vai tratar com a Marcela. Então, veja, estas medidas em si já são consideradas gestão temerária. A gestão temerária, ela gera consequências para os sócios administradores. Então, eles devem estar se perguntando, puxa, eu tenho um problema para enfrentar agora e vou ter um problema com os meus sócios daqui a 90 dias. Para tanto, eu preciso agir como está orientado por autoridades públicas, mas as autoridades públicas estão ainda muito tímidas na questão de obrigações privadas, porque o que acontece em outras jurisdições, eu estou falando dos Estados Unidos, já existe uma orientação clara de suspensão de pagamento de empréstimos, já existe uma orientação clara de suspensão de pagamento de aluguéis, uma orientação clara de proibição de cobrança dessas obrigações. Então, isso gera uma segurança jurídica de um lado e gera uma insegurança jurídica do outro, mas do nosso plano aqui, nós não temos tempo a perder. Então, o cliente está enfrentando este problema no seu dia a dia. É preciso que ele registre essas atividades, registre essas decisões, justifique por conta da pandemia e da impossibilidade de atender ao fluxo de caixa, que isso está sendo feito com comprovação dos casos e registrando isto publicamente na medida do possível. E se houver divergência, ele vai ter que agir liminarmente numa questão aí judicial. Então, com isso, eu queria agradecer o Cauê pela intervenção dele. Pergunto se os participantes não têm nenhuma dúvida sobre este ponto em especial. Por favor, podem usar o chat ou também nos intervir verbalmente. Alguma dúvida? Tudo bem? Então, vamos para o terceiro ponto desta intervenção, agora com a Marcela, que responde pelo nosso contencioso, a Marcela Cavallo, que tem aí um desafio prático pela frente. Nós estamos enfrentando diversas ações judiciais já em curso, de cobrança, de despejo e, por outro lado, nós temos um problema no campo judicial, que é basicamente voltado para aquelas obrigações que você sabe que você interrompeu e que vai ter que enfrentar as consequências em algum momento depois da pandemia. Do ponto de vista de contrato de locação, vamos começar por aqui, a gente tem aí alguma coisa que precisa ser introduzida para a gente ampliar o debate pela Marcela. Marcela, bom dia, obrigado. Bom dia a todos. Espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. Qualquer coisa me avisem. E realmente o tema é muito delicado aqui, porque
O primeiro aspecto que temos que ter em mente é que se trata de uma situação extremamente atípica, incomum, em que a última vez que aconteceu algo parecido foi no começo do século passado. Então, as relações elas ficam muito abaladas, principalmente porque, em português bem claro, ninguém sabe muito como agir nessas horas. O que acontece? Existe um problema, existe esse caso, essa questão da pandemia do novo coronavírus, existe um prejuízo generalizado por todo mundo, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, e, evidentemente, nas horas do desespero, as pessoas tendem a querer se proteger de alguma maneira. Isso tem refletido em diversas áreas do direito, como a gente tem visto aqui hoje, e também não é diferente nas relações contratuais e, inclusive, na relação de contrato de aluguel, que é o que eu vim falar aqui hoje para todos os senhores. As soluções que se buscam são várias. Já vimos na imprensa tentativa de suspender pagamento de aluguel, que já foi revogado. Temos a questão da suspensão das liminares de despejo, ou seja, resumindo, ninguém vai poder ser despejado liminarmente por falta de pagamento. E são medidas que vêm sendo tomadas para tentar evitar um mal generalizado. Porque se de um lado a gente tem o locador que muitas vezes depende desses aluguéis como sua fonte de renda, a gente também tem o locatário que não pode, no caso das locações não residenciais, que é o foco aqui hoje, que ele não pode perder sua sede, sua loja, que é a fonte de renda, e é isso que vai movimentar a economia quando as coisas começarem a melhorar. Então, como equilibrar essa relação? Esse que é o grande questionamento. E essas são as soluções que a gente vem buscando e que eu vou apresentar aqui um panorama para todos os senhores, mas que, evidentemente, como as coisas vão mudando muito rápido nesses tempos de pandemia, e com certeza isso muito vai ser discutido judicialmente. Hoje, na legislação, em tudo que vem sendo feito pelo nosso Senado, pela nossa Câmara, com relação a esse assunto, o que se observa de forma mais concreta, de fato foi o projeto de lei 1179, que é esse que eu mencionei, que ele vai proibir, nessa época de calamidade pública, mais especificamente até 30 de outubro de 2020, qualquer decisão liminar de despejo por falta de pagamento de aluguel. Mas isso não significa que o locatário ele está desobrigado a pagar esses aluguéis. A obrigação ela persiste, a única questão é que ele não poderá ser despejado de forma liminar por causa disso. Então, fica essa dúvida, posso deixar de pagar os aluguéis, posso continuar pagando, eu vou ser despejado, se eu não for liminarmente, eu vou ser posteriormente em decisão definitiva. Essas são as questões que a gente vai explorar aqui hoje. Principalmente com relação a essa questão do despejo da suspensão ou postergação dos pagamentos dos aluguéis. Bom, então a gente tem aí uma demanda prática, né? Os contribuintes os clientes que estão parando de pagar aluguel geram um problema para eles que é imediato. A primeira questão que surge é o que eu vou fazer? Então, eu não vou ser despejado. Tem uma dúvida que já foi esclarecida pela Marcela, que, por enquanto, as ações que versem sobre despejo por falta de pagamento estão com as liminares de despejo suspensas. Mas as consequências do não pagamento ainda não estão claras. Se eu deixo de pagar, a primeira consequência é para o meu fiador. Então, o fiador vai ser imediatamente acionado para cumprir a cláusula contratual que diz que ele responde pelas dívidas de aluguel. Se é um fiador pessoa física ou se é uma fiança bancária, eu queria discutir isto num primeiro momento com a Marcela, como ela entende que isto vai acontecer. Esse é um problema secundário, mas que vai, com certeza, se tornar bem grande ao passar do tempo, conforme os casos de inadimplência forem aumentando. De fato, na legislação, não existe uma previsão clara, principalmente na legislação específica, com relação à desobrigação de eventuais garantias em caso de calamidades públicas ou casos fortuitos e força maior, que é o que se entende pela pandemia que a gente atravessa. Em questões práticas, certamente isso terá um reflexo, tanto na questões de seguro-fiança, que eventualmente, se forem muito acionadas,
vai gerar um certo colapso, né, para os bancos, que terão que pagar várias indenizações ao mesmo tempo, e isso não tem resseguro que cubra. E também quanto ao fiador pessoa física, que dentro de uma crise pessoal que ele vive, ele vai ter que suportar uma obrigação em que ele certamente não estava prevendo. Então, evidentemente que existindo essa obrigação contratual, ela tem toda a legitimidade para ser executada. Na prática, o que vai ser observado, na minha previsão, é que também haverá uma certa inadimplência por parte das garantias, né? Seja, independente da modalidade, seja ela via fiador, seja ela via seguro-fiança. Então, isso tudo gera uma necessidade, que é onde eu ia chegar, de evitar nesse momento, não evitar, perdão, mas procurar sempre a composição nesses casos. Porque se de um lado existe o locador que precisa receber, do outro lado existe o locatário ou seu fiador que não vão conseguir pagar. Então, a renegociação, seja do valor do aluguel, seja para postergar, seja para temporariamente diminuir esse valor a ser pago, pode ser a solução que atenda os dois lados, porque essa questão das garantias de fato, ainda que em um primeiro momento não se torne um problema, isso vai vir a ser um problema secundário com certeza, ainda mais com essa pandemia se alastrando aí durante o tempo. Essa orientação é importante, porque se você não tentar buscar um entendimento com o seu locatário ou com o seu locador, você vai ter problemas com a execução do contrato. Então, isso também precisa ser regulado. Acho que em algum momento a gente vai ter que levar isso a uma regulação, ou o governo vai ter que se debruçar sobre isso para não ter uma sobrecarga sobre o sistema de fiança e seguro aluguel ou fiança bancária, e também para que os fiadores não tenham seu patrimônio afetado imediatamente. Então, no momento que eu deixo de pagar aluguel, o patrimônio do meu fiador é afetado diretamente, e ele já cria uma indisponibilidade para o uso do seu patrimônio. Então, num momento de pandemia, você tem que pensar o seguinte: o meu fiador pode precisar do imóvel e ele já vai ter um problema de liquidação desse imóvel se ele precisar vender para poder se tornar mais líquido. Então, é importante que a gente busque uma convergência entre locador e locatário, e no limite, é o que a gente está discutindo no dia a dia, inclusive com empresários, você deve discutir as regras contratuais do contrato de locação para buscar uma nova plataforma, né, de negociação. Por quê? Você tem um contrato, muitas vezes contrato shopping, contrato de centros comerciais ou contratos comerciais em si, que você tem um padrão de cobrança, você tem um preço do valor, do preço fixo, e um preço variável em algumas questões. Mas esse preço precisa ser revisto. O preço da locação em si não é mais o mesmo, isso é um ponto pacífico, e as condições de pagamento têm que ser renegociadas. Se nós não entrarmos no entendimento, como a Marcela disse, claro que consensual, você vai ter que acionar a justiça para buscar uma nova estrutura contratual, pode ser até por meio de acordo judicial, mas que atenda os efeitos da pandemia nas relações privadas, sem macular as partes envolvidas, que seriam as já citadas: locador, locatário, fiador, né? Locatário e fiança. Então, esta é a questão que a gente precisa enfrentar. E talvez num ambiente de mediação, num ambiente de acordo judicial, a gente vai ter que renegociar estas posições. Agora, é preciso que o cliente, né, o locatário, o locador, entendam que isto vai ter que chegar neste patamar antes do final da pandemia, porque a relação privada vai ter que ser modificada de um jeito ou de outro. Exatamente. O que a gente tem
entendido como a solução mais eficaz é o que tem sido chamado de solidarização dos prejuízos. Ou seja, não dá para uma das partes somente suportar todos os prejuízos decorrentes da pandemia que a gente enfrenta. Então, quanto mais esses prejuízos puderem ser divididos, menos as pessoas, sejam físicas ou jurídicas, vão sentir diretamente. E com isso, as atividades tendem a conseguir, tendem a serem retomadas de forma menos traumática, vamos dizer assim, quando as coisas começarem a melhorar, porque, obviamente, os prejuízos eles virão, mas virão de uma maneira que poderão ser recuperados conforme a crise a pandemia for se afastando e as coisas começarem a retomar a sua atividade comum, o seu ritmo comum. Então, essa solidarização, essa consciência de solidarizar, de dividir os prejuízos, ela tem que sempre estar muito presente, não só nos contratos de aluguéis, como em todos os outros, porque aqui, se a gente for explorar esse tema, a gente pode pensar em onerosidade excessiva de contrato, ou seja, como é que um locatário que está com a porta fechada do seu comércio ou da sua empresa, como é que ele vai conseguir arcar com o valor de aluguel se o faturamento dele é zero ou quase isso? Então, assim, são muitas as possibilidades que permitem essa conversa, permitem, ainda que extrajudicialmente ou ainda que judicialmente, uma renegociação desse valor de aluguel, de forma que o locador não fique sem a sua renda e, obviamente, a partir do momento em que ele está dando uma prestação, que é disponibilizando o imóvel, ele tem direito a uma contraprestação, que seria o pagamento dos aluguéis, mas, por outro lado, o locatário também não pode honrar um pagamento, sendo que ele não está tendo nenhum tipo de retorno financeiro por conta de tudo isso. Então, é esse equilíbrio que se busca, essa mentalidade que, por mais difícil que seja, as partes vão ter que tomar a partir de agora, dentro dessa situação extremamente atípica que estamos enfrentando. Muito bom, Marcelo. Então, dentro que é o recado. Então, a solidarização compreende uma reunião primeira com o financeiro, com o contador, com os responsáveis por vendas, responsáveis por contas a pagar, o controller, para que a gente mapeie todas as obrigações da sociedade, né, da empresa, e nesta verificação de contratos seja analisado principalmente a cláusula de rescisão de contrato, a cláusula de multa, a cláusula de arbitragem. Estas cláusulas contratuais precisam ser revistas e colocadas dentro da ideia que a Marcela trouxe de solidarização, para que a gente veja, temos que dividir os prejuízos e repactuar, né? Então, a repactuação num ambiente vamos dizer, um ambiente de negociação extrema, né? Ou seja, até o limite, é a primeira coisa que tem que ser colocada. E, na sequência, se não houver esta negociação, buscar formas ou extrajudiciais ou até judiciais de negociação e composição. E a gente não pode esperar acabar a pandemia, tem que fazer isso agora, porque o acúmulo destas obrigações pode gerar uma insolvência. Então, esta insolvência é outra questão que está sendo debatida. Como você vai lidar com a insolvência, como você vai lidar com uma possível recuperação judicial ou uma possível falência. Então, quando a gente fala, bom, os efeitos da pandemia vai quebrar, um dos efeitos vai ser quebrar as empresas, a gente tem que pensar o seguinte, não é assim que funciona. Então, os efeitos da pandemia geram um grande problema para as empresas. Mas antes que isso aconteça, antes que essa insolvência aconteça, a gente precisa rever todas as obrigações e tratá-las dentro de um panorama jurídico, como a gente está trabalhando hoje, e buscando a solução negociada no primeiro momento e, no segundo momento, uma revisão disto, eventualmente, na esfera judicial. Com isso, eu acho que a gente está cumprindo o nosso horário aqui, temos 3 minutos para as 10. Eu queria ver se os nossos convidados, nossos parceiros, têm alguma dúvida, se os nossos colegas também têm alguma
questão para acrescentar, fica aí aberto o tempo para dúvidas e eventuais colocações finais. Eu gostaria apenas de colocar, Fernando, que em relação às ações judiciais para postergação do vencimento de tributos, embora a gente tenha tido essa manifestação pelo Tribunal de Justiça recentemente para o ICMS, a hora para ingressar com essas ações é agora, sobretudo na esfera federal, mas também, claro, na esfera estadual e municipal. Esse é o momento. Várias empresas estão entrando e a chance de obter uma liminar favorável ela é bastante elevada, dado o contexto. E, claro, isso eu digo da parte tributária, evidentemente, as medidas de precaução, as medidas de renegociação de contratos que vocês comentaram, também vão ser tomadas nesse momento, uma postura sempre preventiva, né? Para garantir o fluxo de caixa e que, enfim, ninguém, como a Marcela comentou, para que as perdas sejam solidarizadas e para que não haja nenhum desequilíbrio muito grande na relação contratual. Muito bem. Cauê, você tem alguma consideração final? Acho que só para colocarmos então em mente que na parte societária, tanto na contratual, o que a gente tem que colocar em mente é que vamos formalizar todas as decisões. Então, formalizar as decisões de não pagar o fornecedor, ou não pagar os impostos, ou não pagar os dividendos, porque dessa forma a gente consegue também garantir a segurança do administrador. Então, para o societário a gente lembrar que vamos colocar tudo em documento, vamos deixar tudo de forma esclarecida no documento para evitar qualquer problema após a passagem dessa pandemia. Marcela? Minha última consideração complementando o que o Fernando falou, é exatamente isso. É hora de ter calma. Obviamente, as decisões elas precisam ser tomadas antes do fim da pandemia, mas sempre com calma. Qualquer decisão precipitada no sentido de vou deixar de pagar ou vou rescindir de repente um contrato no desespero. Às vezes a gente consegue uma solução amigável com a outra parte, sem ter que tomar uma medida drástica no desespero para tentar evitar algum prejuízo que se julgue maior. Então, é muita calma, lógico, tem a urgência por conta do momento, mas sempre bem orientado por um advogado ou, de repente, um contador. As decisões, às vezes, que podem ser tomadas, às vezes não as decisões que parecem as mais óbvias, mas outras decisões podem ser tomadas de forma a evitar um prejuízo maior nesses momentos. Muito bem, então, pontualmente às 10, nós chegamos ao fim da nossa live. Queria agradecer mais uma vez os meus colegas, todos os membros do escritório que trabalharam muito para que isso acontecesse, os nossos parceiros Guilherme Piccionelli, nosso colega de comunicação, e convidar vocês para uma nova live, em uma data que nós vamos marcar, provavelmente na semana que vem, para tratar de outros temas dentro desta questão da Covid-19. Muito obrigado a todos, um bom dia, cuidem-se bem, não saiam de casa e mantenham a sua atividade normal. Um abraço e até lá. Tchau, obrigado, bom dia. Um abraço, pessoal, bom dia. É um prazer tê-los aqui. Bom dia a todos, foi um prazer.